som. Ei, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Segura no ombro do seu irmão que está pertinho de você, profetiza sobre ele. Declara na vida dele toda a sorte de bênçãos do Senhor. Toda bênção do Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito, graça, unção, glória do Senhor sobre a vida dele. Glória a Deus, irmãos. Pai, nós consagramos esse momento diante da Tua presença, consagramos esse culto glorioso diante do Senhor, ó Deus. Cada culto é diferente, cada culto, ó Deus, a unção se renova, Pai, e a Tua graça está sobre nós, nesse lugar, Pai. Glória a Deus, porque as pessoas ao adentrarem nesse pequeno local, Senhor, o início de uma obra, Pai, as pessoas percebem a Tua graça que flui desse altar, percebe uma presença gloriosa do Senhor aqui, Pai, e é nesse lugar que nós queremos receber da Tua parte graça, glória, poder e unção do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, manifesta o Teu poder e a Tua unção, e derrama a Tua glória sobre nós através da Tua palavra. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Segura a benção aí. Está cheio de cartão, dinheiro nada. Glória a Deus, irmãos. Ah, isso, irmãos. Por isso que é bom a multiforme sabedoria de Deus, né? Um vai esquecendo, outro vai lembrando e as coisas vão... É tanta coisa agora, gente. Glória a Deus. Então, Santa Ceia no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós temos a escola bíblica e ao final da escola bíblica, é um culto normal igual esse. Pela manhã, às 9 horas, nós temos a Santa Ceia. E à noite também, no mesmo culto, culto da família, estamos aqui juntos para ceiar ao Senhor. Prepare o seu coração, meu irmão. Que essa semana seja uma semana de consagração, de dedicação ao Senhor, para que Deus venha te abençoar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler juntos aqui. Vou pegar meu... O pastor tem uma Bíblia aqui, mas para achar o celular é muito mais prático, né? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha, meu irmão, participe das células. Nós temos experimentado algo sobrenatural de Deus nas células. As células têm crescido, pessoas têm sido tocadas, pessoas têm sido batizadas. Todo batismo nessa igreja vai acontecer através das células. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato conosco, nós te encaixamos numa célula que seja mais próximo da sua casa, e ali você vai ser cuidado, pastoreado pelo líder de célula, que é o pastor Giovanni, nos nossos pastores, os nossos obreiros, né, os líderes que nós vamos formando. Na medida em que a igreja vai crescendo, você vai sendo cuidado, vai sendo edificado, e ao mesmo tempo, aqueles que querem ser batizados vão se batizando dentro da célula, numa celebração em família, e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 1, olha o que diz o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Nossa temática de hoje, irmãos, é a disciplina do corpo. Fala comigo, a disciplina do corpo. Pode projetar lá o nosso título. Nós vamos colocar os principais tópicos aqui para você. A disciplina do corpo. Deu certo? Isso. Olha que bonitinho aí, nosso telão aí. Então, irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar? Nós temos falado sobre a importância do espírito humano, o pneuma, né, a nossa parte espiritual e o seu alinhamento com o céu,
a graça do Espírito Santo sobre nós, agindo através da intuição, através da comunhão e através da consciência, as três funções do espírito humano. Também abordamos sobre a alma, a importância da alma como centro da personalidade humana, a psique, alma, no grego, psique. E ali aprendemos que na alma nós temos a mente, o intelecto, que é a mesma coisa, similar. Temos as emoções e os sentimentos e temos também a vontade, também conhecido como livre-arbítrio ou volição. Tá? São as três funções da alma e como nós nos relacionamos com ela. E no último momento nós falamos sobre o corpo. E falamos algumas coisas importantes sobre o corpo, o soma, né? Falamos que o corpo ele tem três funções também, a sensação, a locomoção e o instinto. E como nós devemos lidar com essas três partes do corpo humano. E hoje vamos terminar essa parte do corpo com a graça de Deus. Vocês veem aqui que no versículo 1 de Romanos 12 diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Em outras palavras, é o nosso culto inteligente. Se você quer prestar um culto inteligente, sábio, com entendimento diante do Senhor, você precisa disciplinar o teu corpo, consagrar o teu corpo totalmente ao Senhor. É interessante que no final de Tessalonicenses, nós sempre oramos aqui no final do culto, Paulo diz assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo, o corpo, o soma, a alma, a psique, e o espírito, uma referência ao espírito humano. Ou seja, as três dimensões do homem, corpo, alma e espírito, precisam ser santificados diante do Senhor. E aí na continuação ele diz, para que vocês possam ser apresentados íntegros e irrepreensíveis diante de Deus, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Dá um glória a Deus. Irmão, você não vai para o céu se você não santificar as três dimensões do ser humano. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Todas essas três áreas, essas três dimensões do nosso ser, uma delas é material, física, o corpo. As outras duas são invisíveis, a alma e o espírito, é a parte imaterial, invisível, na filosofia chamada de metafísica. Também precisa ser santificado diante do Senhor. Mas o que dá mais trabalho, irmãos, é a alma e o corpo. Fala comigo, a alma e o corpo é o que dá trabalho. E nós falamos bastante coisa sobre a alma e hoje vamos terminar sobre a questão do corpo. E quando mencionamos sobre o corpo, não basta entender o corpo. Você tem que se sacrificar, se oferecer, se apresentar como um sacrifício vivo. O sacrifício fala de consagração, de dedicação diante do Senhor. Nós precisamos entender essas funções, né? E compreender como é que o inimigo age através do corpo, da alma e às vezes até tentando contaminar o nosso espírito. Ele primeiramente procura entrar pelas portas da alma, ou seja, os sentidos do corpo, né? E afetar a nossa alma. Mas esse processo sempre começa com o inimigo tentando chamar a nossa atenção. Como é que ele faz isso? Através das tentações. Fala comigo, a tentação vem do diabo ou da minha natureza caída. Presta atenção, Deus nunca tenta ninguém. Toda tentação, ou seja, a maneira como o diabo ou a tua carne quer chamar a atenção e agir através do corpo e da tua alma. Deus faz a provação, mas não a tentação. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo e quem tenta também, muitas vezes, a tentação brota de dentro de nós, da nossa natureza corrompida e caída. Uma vez que ele tem a nossa atenção, ou seja, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tentará despertar algum instinto básico do nosso corpo. Ou seja, ele age na alma a fim de afetar e derrubar o quê?
o corpo. Fala comigo, a alma afeta o corpo. E é interessante isso. Por exemplo, quando você está mal emocionalmente falando, na alma, isso afeta o seu corpo, sim ou não? Por exemplo, você está com medo, você começa a tremer de medo. Você está angustiado, a tristeza, a Bíblia diz, que afeta o nosso corpo também. Você chora, você fica aflito, às vezes nervoso, afeta os nervos, dá dor em partes do corpo. E é assim que o inimigo age. Ele tenta se infiltrar na nossa alma a fim de subjugar o nosso corpo. E como os nossos instintos foram corrompidos pelo pecado, muitas vezes eles se tornam aliados do diabo. Fala comigo, está amarrado. Em nome de Jesus. Na minha vida, não. Então, tome cuidado com essas questões de instinto. E quando nós estamos falando de instinto, nós estamos falando de desejos, de atrações, de situações onde o inimigo vai tentar chamar a tua atenção, abrir janelas e portas na tua alma, a fim de subjugar e destruir o teu corpo, a tua alma e afetar a tua vida espiritual. Na verdade, é uma guerra travada entre esses dois mundos dentro do ser humano. Até na Idade Média se fala, existe um conceito filosófico muito comum a partir do século XV, que é o dualismo. O dualismo dentro do homem, as duas naturezas, o bem e o mal, que travam uma guerra, a luz e as trevas, Satanás e os seus demônios e a natureza corrompida, e do outro lado Deus e a natureza espiritual. E existe isso dentro de nós. Sim ou não, irmãos? É uma batalha você vir na igreja. Sim ou não? É uma batalha você orar todos os dias, ler a palavra. E Satanás vai fazer de tudo para te impedir de crescer espiritualmente. Aonde ele age? Na alma e no corpo. A fim de destruir a tua vida espiritual. Então nós temos que prestar atenção, nós precisamos entender como é que isso tudo funciona. Então, os nossos instintos, como foram corrompidos pelo pecado, por causa dessa natureza pecaminosa, eles se tornam aliados do diabo se nós não vigiarmos. Quando ele desperta um instinto, nós dizemos que estamos sendo tentados, como eu falei, a tentação. Uma vez que o instinto é despertado, o próximo passo é produzir um desejo. Fala comigo, instinto e desejo. E olha só, irmão, quando um desejo não é freado, surge o que a palavra de Deus chama de concupiscência. A palavra concupiscência você vai ver muitas vezes na Bíblia, é um pecado. É quando o instinto que gera um desejo não é freado dentro de você. É claro que tem desejos bons e desejos maus. Amém? Por exemplo, um esposo com saudade de casa, desejando estar com a sua esposa e seus filhos, é um desejo mau? Não, é um desejo positivo, não é autodestrutivo, faz parte dos afetos, do amor que ele tem pela sua casa, mas existem desejos que são perniciosos dentro de nós. E eles precisam ser freados. Fala comigo, desejos destrutivos precisam ser freados. Amém? O desejo ainda não é pecado, se ele for apenas uma forte tentação. E ser tentado ainda não é pecado. Pecado é quando você agarra o desejo e fomenta o mal dentro de você, e esse desejo, então, pode se transformar num pecado se for um desejo negativo, destrutivo e pecaminoso. O pecado acontece quando o nosso desejo se transforma em intenção maligna. Fala comigo, desejo e intenção maligna. Olha só, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ou seja, Jesus teve desejos, sofreu atração, sentiu sensações humanas assim como nós.
A diferença é que Jesus disse não a todo e qualquer desejo pecaminoso, desejo iníquo ou intenção maligna no seu coração. Amém? É isso que nós estamos ensinando. Jesus disse que qualquer um que olhar com intenção impura, seja para uma mulher ou para um homem, já adulterou com ela. Então é um olhar, ou seja, um desejo, que se não for freado, vira uma intenção maligna. E com essa intenção maligna pode surgir o quê? O adultério, o pecado. Olha o perigo e olha a tragédia que é isso em muitas famílias e muitas casas. Então, quando compreendemos a forma como o diabo age, fica muito mais simples alcançarmos vitória sobre ele. Eu quero declarar a vitória do Senhor sobre a tua vida. Coloque a mão no seu coração, fala comigo: Senhor, eu quero aprender a lidar com os impulsos, desejos e com o meu corpo, com a minha alma, Senhor. Que o Senhor seja o Rei soberano do meu coração. Agora é interessante, irmãos, é impossível impedir que desejos bons e maus venham sobre nós. Os especialistas em neurociência, né, os especialistas na área de pensamento, né, eles ensinam isso. Os pensamentos o tempo todo estão vindo diante de nós. Cabe a nós dominarmos eles. Cabe a nós sermos gestores dos nossos pensamentos. Amém? É impossível você impedir que pensamentos maus, por exemplo, venham sobre você. Bem como pensamentos bons, mas quando eles vierem diante de você, desejos, pensamentos, situações, cabe a você dominá-lo. Ser o gestor, seja o administrador dos seus pensamentos. Tem um trecho da palavra de Deus que diz assim: assim como o homem pensa, assim ele será. Olha que interessante. Os nossos pensamentos, nós temos aprendido, eles acabam gerando comportamentos. Comportamentos geram hábitos, hábitos revelam o nosso caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Fala comigo: pensamentos, comportamentos, hábitos, caráter e destino. Onde é que o diabo quer entrar? Nos pensamentos. Se ele tomar conta da tua mente, querido, você fica cativo dele. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A nossa mente precisa ser lavada pela palavra, a nossa mente precisa estar cativo em obediência a Jesus Cristo, senão as mentiras vão formando teias na nossa mente, formando aquilo que Paulo chama de fortalezas mentais. Os sofismas. O que é um sofisma, pastor? São mentiras com aparência de verdade, mas na verdade são mentiras. Elas vão tecendo a tua mente. E esses sofismas, se não forem combatidos de forma proativa da tua parte, freados dentro de você, eles geram comportamentos destrutivos, hábitos doentios, revelam mau caráter em vez de caráter de Cristo e definham a tua identidade e o teu destino. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que há algo que devemos fazer com o nosso corpo. E aquilo que Deus espera que eu e você façamos é ofertá-lo a Deus e trazê-lo debaixo da disciplina. Fala comigo: eu preciso ofertar o meu corpo a Deus e trazê-lo debaixo da disciplina. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Olha o que é um homem disciplinado quanto ao corpo. 1 Coríntios 9, 27. O texto sagrado nos diz, Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, quem manda aqui é Jesus, não é você, corpo.
Ele não está dizendo que está se automutilando ou se batendo, não no sentido disso, mas no sentido de se autodisciplinando e reduzindo o seu corpo ao governo do Espírito, para que, tendo pregado a outros, e Paulo sabia disso, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que Paulo está dizendo: se você não souber lidar com o teu corpo, essa escravidão ao corpo, desejos, instintos, concupiscências, pecados, podem te desqualificar para o céu. Olha que interessante, irmãos. Então, quando ele diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, ele está dizendo, eu me autodisciplino. Eu disciplino o meu corpo, eu oferto o meu corpo a Deus e coloco em obediência, debaixo da disciplina do Espírito Santo. Para que mesmo eu, sendo o apóstolo de Cristo, um pregador do Evangelho, não venha a ser desqualificado. Paulo sabia que se ele não governasse o seu corpo através da vida no Espírito, Romanos capítulo 8, ele podia ser desqualificado, perder a salvação, perder o seu propósito, perder a sua vocação como homem de Deus. Mesmo sendo um chamado, mesmo abrindo muitas igrejas em muitos lugares, se você não aprender a lidar com o teu corpo, se você não disciplinar o teu corpo, querido, o teu corpo pode destruir a tua fé, destruir a tua vida espiritual e te levar para o inferno. Sim ou não, irmãos? Eu sempre tenho ensinado aqui, existem 3 pecados, que para mim são os 3 pecados que, na minha experiência pastoral, opinião minha, mais vão levar a gente para o inferno. Orgulho, o pai de todos os pecados. Fala comigo, orgulho é o pai de todos os pecados. Se você for em qualquer pecado, na raiz mais profunda do pecado, você vai ver que o orgulho se encontra lá. Segundo lugar, a falta de perdão vai levar muita gente para o inferno. Porque a Bíblia diz em Mateus 18, se do íntimo do vosso coração não perdoares os vossos ofensores, com o íntimo do vosso coração, o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Olha que coisa terrível. Hebreus 12 também fala sobre isso, que quando nós criamos dentro de nós uma espécie de raiz de amargura, além de viver uma vida tóxica, nós contaminamos a outros e nos privamos da graça de Deus. Fala comigo, orgulho, falta de perdão. E o terceiro pecado que mais vai levar a gente para o inferno é a imoralidade sexual. O mau uso do que deveria ser o templo do Espírito Santo. O corpo. A falta de disciplina no corpo pode te levar para o inferno. Por mais que muitos não gostem dessa palavra, irmãos, por quê? Porque nos dias atuais pode tudo, é uma geração libertina, é uma geração imoral, é uma geração relativista, onde não existem verdades absolutas, onde a palavra de Deus foi colocada de lado. Mas o texto sagrado é bem claro em 1 Tessalonicenses 4:3, e esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação, vírgula, que vos abstenhais da imoralidade sexual, da prostituição. Isso é muito sério diante de Deus. Isso tem que ser banido da vida das pessoas. Quando você não aprende a lidar com o teu corpo segundo a palavra de Deus, quando você é escravo do sexo, por exemplo, o sexo se torna o teu senhor. Não é Jesus. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas sim o teu corpo está mandando na tua vida, porque você não tem disciplinado o teu corpo, e muito menos oferecido a ele como um sacrifício vivo diante de Deus. Amém? Fala comigo, a santificação é uma maneira de eu consagrar o meu corpo para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Sem santidade ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Mateus 5 diz, bem-aventurados puros de coração,
Ou seja, alguém que soube lidar com seus instintos, é alguém que soube lidar com as suas paixões, é alguém que soube lidar com a questão da sua pureza de dentro para fora. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. O tempo todo nós somos tentados, sim ou não? Vocês e eu. Seja através da raiva, o ódio, o ressentimento, a ira, falta de perdão, tentações, atrações diversas. Nós vivemos num mundo erótico, corrompido, persuasivo, imoral. Mas nós precisamos oferecer diariamente o nosso corpo e ofertá-lo a Deus, trazendo o nosso corpo debaixo da disciplina. Amém? Disciplinar não é usar de ascetismo. O que é o ascetismo? Eram aqueles antigos, principalmente os monges, que saíam do meio da sociedade para o meio das montanhas, achando que se isolando da sociedade, seus problemas acabariam. Ascetismo. É um movimento, né, principalmente a partir do século VII em diante, foi muito forte até o século XV, o surgimento dos monastérios. Eles saíam do meio da sociedade, porque eles achavam que era impossível viver a vida cristã no meio do povo, no meio das pessoas, no meio da sociedade. Não é isso que o texto sagrado está nos ensinando, até porque se você se isolar lá no meio do nada, você vai observar que o mal não está apenas na sociedade. Como dizia Rousseau, né? Rousseau acreditava que o homem era bom e que a sociedade o corrompia. A palavra de Deus diz o contrário, o homem é mau. Tudo está torto, até que o Senhor Deus endireite para a glória dele. Amém? A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem não é bom por natureza, ele tem um lado bom. E até o lado bom que nós temos é porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas não é capaz de nos salvar essa bondade. Todo ser humano tem um pouco de bom, de justo, de amor, de afeto, carinho, uma série de virtudes, sim ou não? Sim. Porque Deus compartilhou conosco os seus atributos, a teologia chama isso de atributos comunicáveis. É como se fossem as virtudes de Deus que Deus compartilhou conosco, a fim de que sejamos a imagem e semelhança dele. Amém? Mas precisamos estar conectados com ele, senão, em vez do nosso lado bom crescer e florescer dentro de nós, na nossa vida, nas nossas rotinas diárias, o nosso lado mal vai tomar conta. Sim ou não, irmãos? Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala para ele, nós não somos tão bonzinhos assim, meu irmão. Se não é Jesus na nossa vida, estaríamos perdidos. Por isso nós precisamos buscar a Deus, por isso nós precisamos orar todos os dias, por isso nós precisamos nos conectar com os céus através da palavra, da oração, do jejum, apresentando o nosso corpo, disciplinando o nosso corpo, ofertando o nosso corpo diante do Senhor. E nos disciplinarmos diante de Deus. Amém? Quem vai se disciplinar aí diante de Deus? Esse era o grande erro dos ascéticos, né? Eles achavam que se isolando, seus problemas acabariam. Chegaram lá, viram que o mal ainda estava dentro deles. Por mais que eles estavam longe da sociedade, o mal não estava apenas na sociedade, também estava dentro deles. E outra coisa, irmãos, a solidão, a psicologia ensina isso. A solidão pode nos levar a problemas mentais terríveis. A comunhão, o estar junto, se relacionar, promove saúde mental e emocional, psicológica. Uma das características da tua saúde mental é que você se relaciona bem com as pessoas. Uma pessoa saudável mentalmente, emocionalmente, é alguém que se relaciona bem com outros. O isolamento pode gerar loucura, perturbação, tormento, uma série de fatores. Tanto é que, por exemplo, os presos que vão para a solitária, o que acontece? Às vezes lá dentro ficam loucos, porque ficam sozinhos, isolados do mundo.
Então, isolamento não funciona, querido. O que funciona é alinhamento com o céu e avivamento no nosso coração. Amém? Levanta as tuas mãos para os céus e fala: alinhamento promove avivamento no meu coração. Ofereça o teu corpo consagrado ao Senhor. Dedique a sua vida debaixo de disciplina diante de Deus, para que você possa experimentar, como diz aqui, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Não existe lugar melhor para vivermos do que no centro da vontade de Deus. E só em santificação, honra, vida consagrada, piedosa, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos terminar falando sobre essas 3 dimensões e recapitulando algumas coisas que nós falamos. Quais são as implicações práticas da dimensão tríplice do homem? Corpo, alma e espírito. Fala comigo: corpo, alma e espírito. Como é que é em grego? Soma, psique e pneuma. Olha, tão fera. Glória a Deus. Então, quais são as implicações práticas da dimensão tríplice do homem? Há certas atitudes que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. Primeiro princípio: o espírito deve ser exercitado. Como é que você exercita o espírito? Através das 6 disciplinas espirituais. Fala comigo: adoração, meditação na palavra, oração, jejum, comunhão, serviço às pessoas. As 6 disciplinas espirituais. Tem um lindo livro do Richard Foster, um autor americano, chamado A Celebração da Disciplina. Me lembrem, essa semana eu posso postar lá nos grupos da igreja. Para quem quiser ler em PDF, eu tenho esse livro, eu mando para você, tá bom? O espírito precisa ser exercitado. Com relação ao nosso espírito, precisamos exercitá-lo. E a obra de Deus no nosso espírito está pronta, foi o que nós aprendemos. Contudo, o nosso espírito precisa ser aperfeiçoado. Quantos têm sido aperfeiçoados aí no seu espírito? Vindo para casa na rocha, participando da Santa Ceia, adorando a Deus no seu tempo devocional, lendo a palavra todos os dias, orando e buscando a Deus em todo tempo, em todo lugar. Segundo lugar, a alma deve ser transformada. É o que nós lemos aqui em Romanos 12. A nossa alma deve ser transformada. Romanos 12, 1, 2 Coríntios 3,16 nos dizem como isso deve acontecer. Através da renovação da mente e pela contemplação do Senhor. Fala comigo: renovação da mente e a contemplação do nosso Senhor. Coisa linda, gente. Amém? E não tem coisa mais linda, por exemplo, do que você ir para o meio de uma natureza, né? Da natureza, fazer uma caminhada na mata, perto de uma cachoeira, ali você vai ver a glória de Deus. Ali o Espírito Santo vai falar com você, né? A Jaque fez o podcast conosco, e ela compartilhou, né? Estava andando lá em Foz do Iguaçu, no meio da natureza, o Espírito Santo veio e falou com ela. No momento que ela estava ali, curtindo a sua família, no Parque das Aves, né? Como é lindo isso, nós ouvimos a voz do Senhor, quando contemplamos Ele através das coisas que Ele criou para nós. Amém? Faça isso, caminhe, passeie, não fique enclausurado dentro da casa. Fiquei tão feliz esses dias, um irmãozinho nosso, precioso, discípulo querido daqui, pegou o seu filho, foi lá para o meio do mato acampar com ele, vendo a cachoeira, filmando aquele momento lindo com o seu filho. Que coisa linda, irmãos, isso. Dedique tempo às pessoas que você ama. Contemple o Senhor, renove a sua mente, porque a nossa alma precisa ser transformada. Fala comigo: a minha alma precisa ser transformada. E por último, o que nós vimos hoje, o meu corpo deve ser disciplinado. Amém? Com relação ao tempo da nossa salvação, as 3 dimensões do homem
também Deus nos fala. Primeiro, o nosso espírito foi regenerado no passado. Como assim, pastor? Quando você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, o teu espírito foi recriado, renovado. Nós nascemos de novo, a vida de Deus veio habitar no nosso espírito. Amém? Quantos entregaram sua vida e o seu coração para Jesus? Quando você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, o teu espírito foi regenerado. E isso fala de algo que aconteceu lá no passado. Além da regeneração, que é igual à conversão e o novo nascimento, veio também a justificação, a ação divina de Deus declarar eu e você justos perante Ele em amor, mediante a nossa fé que nós colocamos nele. Segundo lugar, a nossa alma está sendo transformada no presente. Ou seja, estamos em constante transformação, é o versículo que tem ali na entrada da igreja, Filipenses 1:6. Aquele que começou em vós a boa obra, novo nascimento, regeneração, conversão, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Aperfeiçoamento, uma alma sendo transformada no presente. Fala comigo, a minha alma está sendo transformada cada dia. Será que você tem melhorado? Será que a tua alma é governada, iluminada pelo Senhor? Será que você tem controlado a tua alma, tua personalidade, o teu gênio, o teu jeitão? Ou você tem se acomodado? Eu sou assim mesmo, todo mundo tem que me aceitar. Não, irmão. A nossa alma precisa de transformação. O que dá trabalho, irmão, o que dá mais trabalho não é o corpo, muito menos o espírito, é a nossa alma. Sim ou não? Pessoas engenhosas, pessoas duras de coração, pessoas que não se deixam transformar no presente. O alvo de Deus é que esta vida que está no nosso espírito possa transbordar para a nossa alma, a ponto de saturá-la e transformá-la para a glória de Deus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim: Senhor, transforma a minha alma. Eu quero evoluir, eu quero me aperfeiçoar, eu quero crescer no Senhor, para a glória de Deus. Essa obra é no presente. E com relação ao futuro, nosso corpo será glorificado lá no futuro. Olha que coisa linda. Aquele que começou a boa obra, regeneração no passado, há de aperfeiçoá-la, a nossa alma sendo transformada no presente, até o dia de Jesus Cristo, futuro. Onde o nosso corpo, se estivermos vivos, vamos ser transladados, transformados pelo seu poder. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados pelo seu poder. E encontraremos com Cristo lá nos ares. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus e fala: Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, aguardamos a tua vinda, aguardamos o momento onde o nosso corpo lá no futuro vai ser transformado, vai ser glorificado. É o ápice da obra de Deus, é a manifestação dos filhos de Deus com um corpo novo, glorificado, glorioso, poderoso. E com relação ao propósito de Deus, podemos também comparar, irmãos, as três dimensões do corpo. O tempo todo nós estamos falando sobre elas. Primeiro, o corpo aponta para o Egito. Egito fala do passado, fala da velha vida que nós vivíamos antes de Jesus. Do ponto de vista de Deus, o corpo é o lugar onde o pecado habita e, portanto, não há remédio. Devemos receber aí, então, no futuro, um corpo glorificado. Segundo lugar, parte B, a alma aponta para o deserto. Fala comigo, a alma aponta para o deserto. Ou seja, depois de termos sido salvos, precisamos nos perguntar se estamos vivendo no nível da alma ou no nível do espírito. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu quero viver
no Espírito. Quem quer viver a vida do Espírito aqui? Irmãos, não existe capítulo mais extraordinário no Novo Testamento para mim do que Romanos capítulo 8. Se você quer aprender a viver no Espírito, leia várias vezes. Romanos 8 é o capítulo da vida no Espírito. A alma aponta para o deserto. Deserto fala, a vida da alma fala de aridez, de falta de fruto. E viver pela alma é viver no deserto, é viver na aflição, na dor e no sofrimento. Não viva a vida da alma, viva a vida do Espírito. Se você viver na alma, você vai ter uma vida de altos e baixos contínuos. Mas se você viver uma vida no Espírito, a sua vida vai ser pujante. Vai ser para cima, não vai ser uma gangorra. Por isso tem tanto crente que parece uma gangorra na fé. Gangorra emocional, gangorra de dores e sofrimentos. Não, irmão. Se você vive de fé em fé, de glória em glória, na vida no Espírito, a sua vida, por mais que hajam lutas e tribulações, elas não hão de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a Bíblia diz, não há de se comparar com aquilo que Deus tem prometido para nós. Você vai vencer as tuas emoções, os teus sentimentos. A alegria do Senhor será a tua força. A tristeza não vai formar raízes dentro de você. Muito menos a amargura, o ódio, o ressentimento, o sentimento de vingança. Não! O fluir da graça virá sobre você. Nós transbordaremos no Senhor. Aleluia! Quantos querem transbordar aqui no Senhor? Glória a Deus. E o Espírito, para onde aponta? O Espírito, irmãos, aponta para Canaã. E Canaã é um símbolo do céu. Quem vive no Espírito vive um pedacinho do céu na terra. É essa vida que Jesus prometeu para nós, amém? Fala comigo, o Espírito aponta para Canaã. A boa terra aponta para Cristo. Deus queria que Israel desfrutasse da boa terra, assim como Ele deseja que hoje nós desfrutemos do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor habita no nosso espírito, daí entendemos que é no Espírito que devemos desfrutar dEle. Aleluia! E para fechar, irmãos, com respeito à habitação de Deus, podemos entender que, presta atenção, as três dimensões do homem, corpo, alma e espírito, também simbolicamente revelam o tabernáculo de Deus, o templo que havia lá no Antigo Testamento. O corpo aponta para o átrio, a parte mais externa do templo de Deus. A alma aponta para o lugar santo. E olha que tremendo, no lugar santo havia três elementos: o candelabro, com as 7 tochas dos 7 Espíritos de Deus, o incensário, que simboliza a oração dos crentes, subindo como incenso suave diante do Criador, a mesa da preposição, uma mesa linda, toda forrada de acácia, com peças de ouro, onde os pães eram trocados diariamente, simbolizando o alimento do crente através da palavra de Deus, diariamente. Todo dia os pães precisavam ser trocados no lugar santo, na alma. Precisamos diariamente da palavra de Deus. Precisamos diariamente do incensário da oração. Precisamos diariamente do governo do candelabro dos 7 Espíritos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! E o nosso espírito aponta para onde? Para o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Um lugar que era separado por uma cortina linda, e dentro dele um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano entrava naquele lugar abençoado e lá estava a Arca da Aliança de Deus. O que é a Arca da Aliança, querido? Simboliza o lugar da presença de Deus em nós. A presença de Deus, a arca de Deus quer habitar no nosso espírito.
Onde é que o Espírito Santo quer manifestar a sua presença em nós? No nosso espírito. O Espírito aponta para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Hebreus 10:19 nos exorta a entrarmos ousadamente no Santo dos Santos, que hoje está no nosso espírito. É nele que está a arca do Senhor, e a partir dele que Deus nos fala. Então, onde é que Deus nos fala, irmão? É no corpo? Sim ou não? Não. É na alma? Sim ou não? Não. Onde é que Deus se comunica com os homens? No nosso espírito humano. Fala comigo, é através do espírito humano que Deus se comunica com o meu interior. E quais são as 3 funções do espírito humano? Comunhão, intuição e consciência. Fala comigo, comunhão. Quantos querem ter comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, serem governados pelo Espírito Santo de Deus? Instinto, que é aquele, aqui não de forma negativa, mas no sentido da voz de Deus falando ao nosso coração, a voz interior, a lâmpada do Senhor, que é o Espírito do homem, conforme diz a Bíblia, e a nossa consciência, a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. A sinalização, pode, não pode, está certo, está errado, faço, não faço. Onde é que Deus se comunica? No espírito do homem, no pneuma. Amém? Então é ali que Deus fala conosco. O nosso espírito é o órgão receptor que capta as ondas espirituais que vêm de Deus. Deste modo, sintonizamos o nosso espírito corretamente quando temos um espírito quebrantado, contrito e aberto diante de Deus. Será que eu estou falando de você, irmão? Quebrantado, contrito e aberto diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem entrar no Santo dos Santos aí do Senhor? Coloque-se de pé na presença de Deus. Que coisa linda. E vamos entrar com ousadia nesse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, precioso, preciosa. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre nós nesse momento. Fala assim comigo, Senhor, eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável, diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero prestar todos os dias um culto racional, um culto inteligente, para a glória de Deus, sendo santificado em tudo, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Senhor, eu me dedico, Senhor, eu me consagro totalmente a Ti. Perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue precioso, me purifica, purifica minha alma, purifica o meu corpo, purifica o meu espírito, renova minha mente, transforma minha alma, me ajude a disciplinar o meu corpo e dedicá-lo em consagração diante do Senhor. Eu abro o meu espírito em quebrantamento, em espírito contrito e aberto diante do Senhor. Fala comigo, através do meu espírito, para que a glória de Deus e a bênção de Deus venha governar a minha vida, a minha história, a minha trajetória, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
Que o Senhor te encha com a sua paz. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que tudo que você tocar seja abençoado pelo Senhor. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você destrua os gigantes, que você vença os seus problemas, através da vida vitoriosa no Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo governe o teu coração, governe a tua alma, governe o teu corpo, e com Cristo você seja mais do que vencedor. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus. Coloca a mãozinha no seu coração, fala: eu recebo o meu milagre, eu me consagro diante de Jesus e tomo posse da minha herança, pelos méritos de Cristo, através da minha fé. Eu recebo e te agradeço, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre, em o nome de Jesus.